Olá pessoal, paz do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está acompanhando a leitura, mas somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, podermos meditar na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Queremos te pedir a tua bênção sobre nós, que o teu Espírito nos ajude e abra nossa mente e coração para receber a tua palavra. Oramos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Lucas 9. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. E lhes orientou: nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Na casa em que entrardes, ali permanecei, até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Coitado do Herodes, João já pegava no pé dele porque ele estava em adultério com a esposa do irmão. E aí, quando ele viu esses sinais acontecendo para todo lado, ele fica apavorado, porque disseram que era João que tinha ressuscitado. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido, e outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava por conhecê-lo. Na verdade, ele tinha vontade de conhecer esse Jesus. Entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia todos os que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontre alimento e pousada, pois aqui estamos em um lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhe vós algo para que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Então tomaram 5 pães e os 2 peixes. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem por toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Certa ocasião, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Então Jesus os preveniu veementemente e ordenou que a ninguém revelassem esse fato. Aqui a palavra o Cristo significa o ungido de Deus. E acrescentou: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. E Jesus
proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se e destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Passaram quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. Observe que aqui Lucas já narra no mesmo capítulo esse episódio aqui da transfiguração, que é o que nós vamos ler a partir de agora. Quando Jesus está orientando os discípulos, conversando com eles, né, fazendo essas perguntas, dizendo o que as pessoas dizem, faça uma enquete aí. Estão dizendo que tu é um dos profetas que ressuscitou, que tu é Elias, e tu é, sei lá, João Batista. E vocês? Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido. Olha, não comentem nada para ninguém por enquanto, tá? Alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aí, surgiu uma conversa entre eles, de que os discípulos, alguns deles ali não iriam morrer. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava se referindo ao próximo passo aqui, quando ele pega 3 deles, Pedro, Tiago e João, e sobe ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, 3 tendas. Um será teu, outro para Moisés e outro para Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Estava atordoado, tadinho Pedro, né? Dormindo, quando acorda e vê um negócio daquele. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho, o escolhido. A ele dai toda a glória. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, meu único filho. Um espírito se apodera dele, no mesmo instante faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca. Jamais o deixa por muito tempo. E por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio lançou por terra, em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. E enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos prodigiosos, ele comunicou aos seus discípulos: Dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue na mão dos homens.
Todavia eles não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento, a fim de que não o compreendessem. E tinham receio de pedir mais explicações a Jesus a esse respeito. Eles ficavam com vergonha de ficar perguntando tudo, sabe? Tudo enquanto eles iam perguntar, e tinham receio de ficar perguntando tudo a Jesus. Emergiu entre os discípulos uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo seus anseios mais íntimos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então afirmou: quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso. Os discípulos questionaram ali, né? E diziam: eu sou o maior, entre nós aqui eu sou o melhor, sou o maior. E Jesus, percebendo isso, traz uma criança e dá esse exemplo para eles. Então replicou João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. E Jesus, entretanto, lhe advertiu: não o proibais, pois quem não é contra vós outros, está a nosso favor. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Esse versículo 51 aqui, do capítulo 9, ele é um versículo chave, importantíssimo na vida de Jesus. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Estava completando os dias dele retornar. E ele vê que a entrega dele aos homens estava se aproximando. Manifesta firme em seu coração. Ele estava resoluto. Ele estava decidido para ir a Jerusalém, para ser entregue por nós. Não tem nada de medo, não tem nada de pavor aqui, não tem nada disso. Ele estava firme na sua decisão. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram ao povoado samaritano a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que eles estavam prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. Quando ele sai da Galiléia, dos termos da Galiléia, e vai em direção à Judéia, eles passando por um povoado samaritano, ele manda os discípulos irem na frente para prepararem pousada. E aí eles, percebendo que eles estavam indo, não para ficar ali, mas para Jerusalém, eles rejeitaram. Falaram: não vamos dar pousada aqui para vocês. E aí os discípulos voltaram indignados. Falaram: mestre, o senhor quer que a gente rogue para Deus mandar fogo para consumir essa gente aí, que não deu pousada para o senhor? E aí Jesus disse: gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir a vida das pessoas, ele veio para salvar a vida das pessoas. Toda vez que você vê um líder amaldiçoando outras pessoas, rogando maldição sobre os outros, não é de Deus. Com certeza não. Porque tanto Jesus como os seguidores de Jesus, eles produzem vida nas pessoas. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Falei: meu amigo, acabei de ser ali atrás, não fui recebido. Não tem nem onde reclinar a cabeça. Era para eu já estar deitado já, mas era para eu já estar aí repousando, mas eu não tenho, nem isso me deram. Você tem certeza que quer me seguir? Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir
primeiramente sepultar meu pai? Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Aqui algumas pessoas falam, mas poxa, por que Jesus não deixou ele sepultar o pai? É claro que ele não estava com o pai morto em casa, porque se ele tivesse, ele não estava ali. Quando ele diz, deixa eu sepultar o meu pai primeiro, era como se ele dissesse, olha, deixa primeiro que meu pai morra, depois que eu sepultar ele, depois que eu fizer esse trabalho aqui na minha família, aí eu vou te seguir. Mas seguir a Jesus não pode esperar, tem que ser para hoje, tem que ser para agora, tem que ser para esse momento, né? E aí Jesus diz, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Outro ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus fala da urgência do reino de Deus. Aqui ele fala da pressa do reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado não pode jamais ficar olhando para o que deixou para trás. Aquele que se lança aos pés do Senhor não pode jamais ficar esperando as coisas acabarem, aprontar a sua vida, terminar a faculdade. Eu vou casar primeiro, quando meu filho crescer, quando eu tiver um filho. Não, segue-se a Jesus hoje, agora, nesse momento, com o que você tem, com o tempo que você tem, com a disponibilidade que você tem, com o coração que você tem, com a mente que você tem, com tudo que você tem agora. É assim que se segue a Jesus. Se houver o convite, e você entendeu esse convite, se renda a Ele. É o melhor caminho e é o melhor projeto de vida, é ser discípulo de Jesus. Que Deus abençoe, a gente se vê amanhã. Abraço.